pessoal, estamos aqui, né, pela primeira vez, o nosso podcast do CRC Espírito Santo Pode Contar. E a gente pode contar tudo para vocês, gente. A gente está aqui começando hoje a gravar com o nosso meu amigo, né, Walter Leno Noronha. Meu nome é Carla, sou presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo e a gente já tem um convidado muito especial, que é o meu vice-presidente de Administração e Finanças, Walter Leno Noronha, que trouxe um tema muito do nosso dia a dia, de nós empresários e contadores, que nada mais é do que contrato de prestação de serviços contábeis. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu queria pedir para vocês curtirem as redes sociais do CRC Espírito Santo, né? O nosso Insta, o nosso Facebook, nosso YouTube, e não só ver, como também ouvir a gente agora com o nosso podcast. Então vou dar uma apresentada aqui no Leno, apesar que ele dispensa apresentações, mas Walter Leno é contador, advogado, palestrante, perito contábil pela Faculdade de Direito de Vitória, FDV, mestre em contabilidade pela FUCAP, na linha de pesquisa tributária, também é professor de perícia e práticas trabalhistas, né? Também professor de responsabilidade civil, penal e ética contábil. Então a gente está com o cara certo, gente, para falar de contrato, né? E o Leno também, ele já foi, né, da OAB, da Ordem dos Advogados do Espírito Santo, já foi conselheiro lá e é proprietário da Noronha Assessoria Jurídica, né, Leno? Isso aí. Leno, seja bem-vindo, né, pelo nosso primeiro podcast do CRC Espírito Santo, É, né? Um negócio honra. muito legal. Então, eu queria, assim, que você falasse um pouquinho da sua expectativa, né? Afinal de contas, você é vice-presidente do CRC. Vamos lá. Primeiro, Carla, eu queria deixar registrado aqui a minha alegria de poder participar desse primeiro podcast, o Pode Contar. Motivo de muita honra para mim de estar aqui ladeando com você para discutir esses assuntos tão interessantes para a classe contábil, né? E nesse primeiro Pode Contar, falando de um assunto tão relevante no dia a dia da profissão contábil. Então, nós vamos bater um papo aqui desses assuntos bem legais, dando algumas dicas, algumas orientações para resguardar aí o profissional da contabilidade no dia a dia da sua profissão. Legal, né, Leno? Então eu vou começar já fazendo algumas perguntinhas, mas a gente sabe que hoje a nossa legislação, nossa legislação do Conselho Federal, ela está um pouco desatualizada com as normativas de mercado, né? Então o Conselho Federal está correndo atrás dessa atualização, tá para sair aí, gente, a não obrigatoriedade do contrato, né? Mas até porque o Código Civil tem o seu regramento. Então a primeira coisa que eu queria que você falasse é isso. Como que fica, né? A gente tem uma legislação hoje que ela é destoante de uma legislação federal. Como que o profissional contábil se porta nesse caso? No caso de uma fiscalização do Conselho. Perfeito. Bem, primeiro nós temos que ter em mente que o Código Civil é a legislação que faz todo o regramento, né, das relações empresariais, comerciais e civis. Então, lá no Código Civil já existe um capítulo específico para a profissão da contabilidade. Veja o quão importante é, que a gente né? A contabilidade, ter um capítulo lá específico falando das responsabilidades, falando dos relatórios contábeis e de toda essa assessoria que o contador ali tem que prestar para a sociedade. Então, partindo dessa premissa de ter uma base legal, o Conselho Federal de Contabilidade também fez algumas diretrizes para regular a forma de contratação e estipulando também as regras entre o contador e o seu cliente. Afinal de contas, né, é através de um contrato de prestação de serviço que se define aquilo que vai ser efetivamente entregue. E por isso que é importante fazer um contrato muito bem feito, muito bem amarrado, para que não só o empresário, a empresa que está contratando o serviço se resguarde, como também o próprio profissional da contabilidade se resguardar diante de todas as exigências que são realizadas. E para isso é importante também ter em mente, Carla, que o Conselho Federal ele tem uma resolução própria. Ela é uma resolução do ano de 2020, a 1590, ela veio em substituição àquela 987, lá de 2003, que veio trazendo algumas novidades lá em 2020 para cá, e também, como você bem relacionou, um item muito importante, porque a falta de contrato de prestação de serviço é o item mais fiscalizado pelo CRC, que tem a função de fiscalizar, né? Entre elas, então, se o contador não cumpre com as suas obrigações, ele está passível de sofrer as sanções que a legislação vem determinando. Perfeito, aí vamos lá.
Vamos falar agora como advogado, né? A gente então já viu, gente, que o contrato pelo Código Civil, ele não tem obrigatoriedade, mas a gente tem que, nós como contadores, temos que passar a transparência para o cliente do que a gente tem que fazer e não tem que fazer. Exato. E aí, saindo um pouquinho da fiscalização, o contrato, então, ele mesmo que o Conselho Federal altere agora, que está previsto para alterar agora, aí na sua posição de advogado, você acha que os profissionais de contabilidade, empresários contábeis, devem manter o contrato com o cliente? Porque, pô, a gente está lá você vem na minha empresa e quer me contratar. Antigamente, na época dos nossos pais, que ambos são contadores, Sim. a gente era tudo no fim do bigode, né? Chegava lá na empresa e falava, ó, eu quero que você feche minha contabilidade. E não tinha esse negócio de ou faz fiscal ou faz DP, fazia tudo. E aí o cara saía da sua empresa e começava a prestar serviço no dia seguinte. Hoje a gente já sabe que tem muitas regras que estão fora instrumentos, que não é assim. Exato. Então, você como advogado, e aí também como empresário contábil, você acha que mesmo a legislação do Conselho Federal liberando, o contrato ele tem utilidade? Sem sombra de dúvidas. Como eu falei, o contrato é a definição das regras do jogo entre o contador e o empresário. Então, ali eu consigo delimitar as responsabilidades e deixar muito evidenciado aquilo que efetivamente eu tenho que entregar para o meu cliente. Porque muitas das vezes o empresário ele acha que o contador ele tem que ser responsável de toda a gestão administrativa de uma empresa, financeira que sobrepõe as regras e as diretrizes contábeis propriamente dito. A resolução que cria a profissão da contabilidade vem delimitando aquilo que o contador está apto a fazer, né? Mas a gente sabe também que no dia a dia, o profissional da contabilidade que tem, né, a prática de assessorar o cliente nas mais diversas áreas, acaba complementando pode virar unidades de negócios diferentes, né? Esses tipos de serviço e, é claro, né, podendo cobrar, né, de formas complementar, além da feitura da contabilidade, as outras atividades. Por exemplo, nós temos ali toda uma assessoria da área financeira, que não envolve a elaboração de contratos, né, de alterações contratuais, auxílio. Pode ter parceria com o escritório jurídico para poder fazer a parte de societária. Sem dúvidas. Além disso, todo o auxílio para resolução, por exemplo, junto ao Corpo de Bombeiros, junto ao alvará de licença de funcionamento das empresas. Né? Toda a atividade que a gente denomina como paralegal, né, assessorando a empresa nas burocracias dos órgãos fiscalizadores, nos órgãos administrativos, para fazer a coisa acontecer. A empresa precisa de ter essa assessoria de um profissional que, claro, pode ser o contador, para complementar apenas aquela entrega fria de balancetes, balanço e fechar ali a folha de pagamento, né? Mais do que isso, a profissão, ela assessora o empresário e as empresas como um todo, e para isso precisa de deixar as regras convencionadas em contrato. Por isso, Carla, que nós não podemos ignorar que mesmo que o Conselho Federal cancele essas exigências formais, mas ter o contrato e dar continuidade nessa modalidade, ela é extremamente importante, porque ali eu vou convencionar aquilo regras, que eu vou efetivamente prestar de serviço. E, gente, olha que legal que o Leandro está falando. Quer dizer, a gente não... Hoje a gente é obrigado a ter contrato sob a pena de ser fiscalizado e ser autuado por isso. No momento que a gente deixar de ser obrigado a isso por uma norma, né, da nossa profissão, ele está dizendo, olha, continue fazendo o contrato porque é o que vai te dar segurança junto ao seu cliente. Exatamente. Mas aí vamos lá, Cat. Os serviços, todos têm que estar no contrato? E qualquer serviço tem que estar previamente, contratualmente escrito ali que você vai executar? E se não tiver, e se não for obrigado, quais as consequências disso para o profissional de contabilidade? Que a gente vê muitas coisas por aí, né? Então... Pois é. Veja só, Carla, para você ter ideia, a resolução 1590 de 2020 já vem exigindo, exemplificamente, que o contador ele entregue uma proposta de prestação de serviço. Por que disso? Porque uma proposta que antecede o contrato já vem delimitando aquilo que você vai ter que entregar.
né? Então, quando eu apresento ali nos moldes que a resolução vem exigindo, daquilo que eu vou efetivamente entregar para a empresa, eu já estou estipulando o serviço que eu estou sendo contratado e realizarei. Então, é muito importante de definir contratualmente aquilo que o profissional da contabilidade vai ter que entregar para a empresa. Também? Sim. Porque na regra geral, por que eu estou te perguntando isso? A Lei 8.212, que é do INSS, sim. E a IN, que trata de contratação de serviço, ela fala, né, que toda prestação de serviço tem que ter contrato. Isso. Toda e qualquer prestação de serviço. Claro que está muito ligada à seção de mão de obra, serviço contínuo, locação de mão de obra, mas ela lá fala, ó, não tem que estar só o que você vai fazer, mas como você vai fazer. Isso. O contador também pode se valer disso, do como você vai fazer? Sem dúvidas. Muitas das vezes, eu lá no meu escritório mesmo, eu tenho essa experiência de ser contratado para aquela modalidade de uma contabilidade virtual, onde a gente não aceita sequer um papel a ser entregue pelo meu cliente. Tudo essa troca é um contrato específico de contabilidade virtual, ou seja, eu vou receber tudo de forma eletrônica, tudo através de uma plataforma de acesso de documentos, né? Ou seja, a gente estipula as regras. Então, como vai ser feita essa troca de experiências, ela acaba sendo também necessária ser formalizada, porque hoje em dia, Carla, não tem mais necessidade daquela formalidade de fazer uma entrega de protocolo no caderninho, né? Aquele contrato manual, entregar extratos bancários, se hoje você tem ferramentas para acessar os dados e já fazer importação, né? É claro que a tecnologia vem nos ajudando muito na prestação do serviço da contabilidade, mas as regras do trabalho precisam de estar definidas. Então, como realizar também tem que estar vinculada nesse contrato, para que não seja exigido nada além daquilo que você não assumiu de compromisso. Achei muito interessante no briefing que você passou, quando você tocou num ponto que é um dos pontos de grande questionamento dos clientes, principalmente quando são clientes que começam neste momento a ter contador, tipo abrir empresa agora. Quando a gente vai lá e coloca na cláusula do contrato 13º. Achei legal você colocar nisso no seu briefing, né, do que a gente vai conversar um pouquinho, do 13º. É legal, legalmente falando assim, como advogado de novo, né? Pois é. É legal cobrar. Multa e juros eu cobro, tá? Que eu vi que você também mencionou isso, porque eu acho que toda prestação de serviço, se você coloca no contrato, que em caso de inadimplemento será cobrado multa e juros, para mim, Código Civil já deixa isso muito claro. Perfeito. Mas e o 13º? Antes... Foi uma coisa que a gente imputou aí. Isso. Antes de responder sobre o 13º, é importante comentar que os juros e multas, eles também não podem ser lançados no contrato de forma abusiva. Então tem que ter um limite, e o próprio Código Civil já vem delimitando isso, trazendo também a forma de reajustes desse contrato. Qual vai ser o índice que eu vou implementar para fazer uma correção, para poder aplicar os juros, a multa e assim sucessivamente. Mas, respondendo a pergunta sobre o 13º salário... Porque o cliente pergunta, você não é meu funcionário, pô? O cliente sempre reclama, afinal de contas, para que eu tenho que pagar o 13º, né? Primeiro, queria deixar registrado que é sim legal. Pode cobrar. Se, óbvio, estiver convencionado em contrato, né? Porque a gente não pode ignorar isso, mas se tiver em contrato, é totalmente lícito, é totalmente legal efetivar a cobrança do 13º, e existe também uma justificativa para isso. A gente sabe que no final do ano, o serviço do profissional da contabilidade, ele tem um aumento. E ele ultrapassa o ano, né? Exato, isso vai sempre para o ano subsequente, mas aquele aumento de trabalho com o fechamento de balanço patrimonial, de fechamento de folhas inerente ao 13º, né, de ter uma entrega de diversas obrigações acessórias que são resultantes, né, para o exercício seguinte. Isso tudo permite com que o profissional da contabilidade faça a cobrança, sim, do 13º. Eu, por exemplo, acabo até dividindo a forma de pagamento, né, em duas parcelas. Eu também, divido em duas, mas eu sou menos esperta que você faz logo no início. Você e seu pai são mais espertos, eu faço lá no final, novembro e dezembro. Não, mas tem profissionais que colocam e diluem isso durante o ano todo, divide em 12 meses. Isso também é totalmente possível enquanto estiver, né, convencionado no contrato de prestação de serviço. Se não tiver, aí aquele contador não vai poder cobrar.
tá? Leno, e aqui, eu também gostei, a gente está falando de contrato, né? Vamos imaginar, eu vou primeiro para a parte do quando o cliente desaparece, né? Depois a gente vai para o distrato. Primeiro a parte quando o cliente desaparece. Achei também muito legal você mencionar 2 pontos muito importantes e constantes na nossa profissão, né? Então, que todo dia a gente ouve um colega da nossa classe falar, pô, meu cliente sumiu. Exato. E aí a gente, como tem o acesso durante um período, porque se o certificado vence, a procuração vence, a gente não tem acesso mais. Isso. Então, durante um período, o contador continua tendo acesso à Receita Federal, estadual. Quando a procuração vencer, a gente para de ter. Mas, pelo menos por 6 meses, dependendo da data que esse cara sumir, a gente vai ter acesso. E aí, como que o contador faz quando esse cliente desaparece, some? Então, primeiro, é assim, gente, a gente sabe, né? O cliente vai ficar inadimplente. Primeira coisa, ele vai começar a ficar inadimplente, né? Porque eu também sou contador, você também vai ficar inadimplente. Então, depois que ele vai ficando inadimplente, ele começa a não te atender. Exato. Aí, daqui a pouco, você liga para a empresa, o telefone começa a tocar e ninguém atender. Então, assim, como a gente demora um pouco, porque a gente, por ser empresário, a gente pensa assim, não vamos matar o cara, né? Não vamos entregar a contabilidade e matar o cara. Né? E a gente vai demorando 1 mês, 2 meses, de repente o cara some. O que o contador tem que fazer, Leno? Como eu sempre invoco assim, o direito, porque eu acho que a gente, como contador, deveria ter um pouco de conhecimento da área jurídica. Sim, sem dúvidas. Porque a gente é pautado em base jurídica. A nossa profissão é pautada, apesar das pessoas disserem que não. Sim, a gente é pautado em direito tributário, em direito civil, em código de processo. A gente é pautado nisso. Sim. A nossa regulamentação toda é regulamentação legal. Exatamente. Então a gente tem que entender um pouco disso até para se defender. Como que esse cara faz? Porque aí vai ficar aquele monte de obrigação acessória sem fazer. Como que ele entrega sem ter documento? Porque ele pode entregar negativa, porque ele tem acesso às vezes a uma coisa ou outra. Como é que fica a responsabilidade dele nisso? Essa pergunta ela é muito importante, porque a gente precisa de estar resguardado nas consequências, né, que possam advir pela não entrega de obrigações acessórias mediante aquilo que ficou convencionado no contrato. Mas antes de eu responder essa pergunta, eu quero já chamar também a atenção para um ponto muito importante. O contador, ele não pode, Carla, deixar de fazer entrega de documentos que pertencem à empresa pelo inadimplemento financeiro, né, sob pena, inclusive, de responder como uma infração ética ao Código de Ética da Profissão Contábil. Então, se você não está recebendo seus honorários, você tem que fazer as regras legais que o Código Civil vem determinando, que é de notificá-lo frente a esse inadimplemento. No meu contrato, eu já coloco, atrasou mais de 30 dias, aquela empresa já está sabendo que eu não tenho mais responsabilidade, né, de fazer entrega. Então, o contador ele tem que utilizar as chamadas salvaguardas para que se evite uma responsabilização futura. Eu fui tão coerente no meu contrato que eu botei o seguinte: o mesmo período de distrato é o mesmo que se ele ficar sem pagar. Por quê? Porque eu quis vincular, porque senão o cliente ia falar bem assim, então, quando é para te beneficiar, o prazo é menor. Quando é para me beneficiar, o prazo é maior. Então, isso aí. Quando eu vou desfazer a relação contratual com ele, eu coloco 60. Se ele não me pagar por 60, eu também deixo de ser responsável. Então, isso aí. Eu usei a mesma regra. Então, é muito legal você falar isso, porque se já tiver em contrato, já está pré-avisado, que ele assinou. Exatamente. Por isso que, imagine um contador que vai deixar de elaborar contrato de prestação de serviço. Essas regras, elas ficam muito subjetivas, né? Então, é importante deixar as regras do jogo convencionadas. E ali, estipulando o que vai acontecer por esse inadimplemento. Mas respondendo a sua pergunta, Carla, quando um cliente ele desaparece, ele some, o contador ele tem que adotar algumas salvaguardas para evitar com que as consequências, né, de estar vinculada a continuar prestando o serviço, ela acabe acontecendo. Então, quais seriam essas? Primeiro, elaborar uma notificação extrajudicial, seja através de e-mail. Eu coloco no meu contrato qual é o e-mail oficial, porque se aquele... eu já vou anotar aqui. Porque se aquele... Eu não coloco, não, eu vou anotar. Colocar e-mail oficial em contrato. Ele indica qual é o e-mail oficial para que eu faça todas as comunicações, porque ele pode sumir fisicamente, mas virtualmente eu consigo encontrá-lo, né? Eu costumo colocar, por exemplo, no meu contrato, o próprio sócio da empresa como fiador, né? Porque se eu não receber da empresa, eu posso cobrar
executar de forma direta a pessoa física, como outros contratos, né? Exatamente. Então eu já vinculo. Aqui, gente. Aqui, por isso que o nome pode contar. Conta tudo para nós que a gente já vai melhorando. Isso aí, são dicas valiosas, né? Então colocar o sócio lá como fiador do contrato é totalmente lícito, porque eu não posso executar o sócio aliás, a empresa e o sócio conjuntamente. Mas se ele for fiador, ele é responsável, né, solidário junto à empresa. Até quando você destrata a empresa, você coloca lá o nome de quem vai ser o responsável para quitar todas as dívidas da empresa, tem que colocar o CPF do sócio. Exatamente. Então, o primeiro passo, fazer uma notificação extrajudicial comunicando que é necessário fazer a retirada dos documentos, informando que a data final de responsabilidade já foi convencionada, né, porque o contador ele não é obrigado a ficar prestando serviço ad eterno ali para aquele cliente. Então, o primeiro passo, formaliza essa comunicação. Ah, mas o cliente não recebeu, eu não sei mais onde ele está. Eu coloco no meu contrato, Carla, por exemplo, que uma vez notificado, se ele não fizer a retirada dos documentos que porventura estão sob a minha responsabilidade, minha guarda, ele vai pagar um aluguel mensal, né? Pela guarda. Gostei disso. Pela guarda. Adorei, eu não tenho documento, mas vou botar. Então, mas, por exemplo, você isso. Fica lá com a documentação do último ano daquele cliente. Eu tenho um arquivo no meu escritório e aquilo fica ocupando espaço. Né? Então, se ele não fizer a retirada dentro de um determinado limite, ele está pagando o aluguel. E eu já coloco isso no contrato, porque se ele não efetivar a retirada, vamos supor que por mês ele vai pagar 10% do valor do honorário que ele me paga. Mesmo que seja um valorzinho só para poder, tipo, aquilo incomodar, né, o cara e ele ter que ir lá e resolver. Exatamente. Né? Então, uma vez notificado, tendo o êxito na notificação, o cliente já está sabendo ali que ele está obrigado a fazer retirada daqueles documentos. Agora, se eu mandei um AR pelo correio, ele não recebeu, eu mandei um e-mail e eu estou na dúvida do recebimento, um segundo passo é dar publicidade dessa dissolução contratual através... A gente pode chamar de distrato unilateral, né? Sim, o distrato unilateral. Eu posso utilizar, por exemplo, uma comunicação em jornal de grande circulação, informando de que, a partir de um determinado momento, aquele contrato está efetivamente rescindido. Até porque, quando você dá publicidade de algum meio, aquela regra ela começa a ser válida. Então, se eu estou publicando num diário oficial da União, do Estado, ou até mesmo, né, num jornal de grande circulação, eu dei a publicidade de que aquele contrato está sendo findado, e aí aquela responsabilidade ela é interrompida a partir daquele momento, né? Eu também gosto de fazer, antigamente a gente fazia isso com mais praticidade, mas, por exemplo, tenho um cliente com inscrição estadual, eu vou lá no eDocs, informo... na verdade no ECAC, na Receita Federal, eu tenho a possibilidade de informar, ou até mesmo vinculado à Secretaria da Fazenda, a desvinculação na agência virtual, então eu faço a desvinculação, mas na Prefeitura eu faço comunicações de falta de responsabilidade, protocolo nesses órgãos, seja na Prefeitura, no Estado ou na Receita Federal, de que eu não sou mais responsável por aquela empresa. Isso também subsidia essa desvinculação de responsabilidade, né? Para que você não seja cobrado futuramente por um inadimplemento ou alguma penalidade que vai resultar pela falta de entrega de obrigações acessórias. E aí, aquele contrato está efetivamente cancelado, tá? Mesmo que unilateralmente. Beleza, aí vamos lá. Fez isso tudo, a gente fez o distrato unilateral, como ele está explicando aqui para a gente direitinho. O cliente voltou. Por quê? Porque daí o cliente, gente, ele é danado, né? Ele tentou emitir uma nota na Secretaria da Fazenda, e aí tá lá, ele não tem contador, ele não consegue emitir a nota fiscal dele. Aí ele vai lá no escritório, poxa, Helena, você me ferrou, são 10, 15 anos de relação que a gente tem junto, pô, você é meu parceiro, volta aí, eu ajusto com você. E aí? Porque, vamos lá, até esse momento, gente, que ele falou aqui, tá tudo fácil. E aí, você já publicou no diário, tem 60 dias, 90, vai, que o cara assumiu, aí ele volta. Você tem 3 meses de declaração atrasada, sem documentação. Como é que você faz como contador? O cara volta, se você aceitar ele de volta, como é que fica esse período? Porque no direito, se eu fui lá e fiz um distrato unilateral,
como é que eu faço para cancelar isso? Ou eu não posso, mediante a responsabilidade daquele período? Como é que fica aquilo? Não, claro. Claro que pode, né? Eu posso efetivar um cancelamento daquele distrato. Agora, isso não é aconselhável, até porque se o cliente ele está me procurando novamente, eu dei validade naquele distrato e eu preciso de fazer um novo contrato a partir desse momento. O que o cliente pode fazer também é me contratar para realizar as obrigações acessórias, contábeis que ficaram pendentes naquele período. E é óbvio, né, o contador ele vai ter o direito de cobrar retroativo a todo aquele período que ficou nesse caso, pendente. Eu receberia primeiro e faria depois. E essa é a grande jogada. Eu receberia primeiro e faria depois, claro, porque sei lá, né? Se o cliente está me procurando para resolver, o primeiro passo é acertar todas as pendências financeiras que ficaram daquele contrato anterior, para que eu possa firmar um novo contrato e dar continuidade a partir daquele momento numa nova estratégia contábil, que é um novo contrato de prestação de serviço, para não vincular ambos os contratos. A sucessão ela não acontece de forma automática, por isso que a orientação é de fazer 2 contratos a partir daquele momento. Leno, vamos lá. Vamos para a nossa última pergunta aqui, gente, porque essa pergunta aqui ela é uma pergunta também de mercado, né? Como que a gente faz, ou por que os contadores têm mania de reter documento do cara? Porque, tipo assim, ele tem a possibilidade de distratar, ele tem a possibilidade de comunicar, às vezes ele vai lá e simplesmente retém, porque, tipo, eu não vou passar para outro contador. Né? Por que isso? Ele pode fazer isso, que é o mais importante? O Código de Ética da Profissão Contábil ele é muito claro que a retenção de documentos é infração ética. O contador ele vai responder do ponto de vista ético por aquela retenção. Então, isso não pode ser feito. Existiu algum inadimplemento financeiro, ele tem que cobrar, seja administrativamente, judicialmente, de alguma maneira em câmara arbitral, ou seja, tem que cobrar de alguma forma, mas não reter documentos sob pena de infração ética. Civil? Sem dúvidas, pode, né? O cliente, ele se sentindo prejudicado de qualquer má prestação de serviço ou falha na prestação de serviço, ele pode requerer do profissional da contabilidade até mesmo indenizações por danos morais, por exemplo. Imagine, Carla, um cliente que não conseguiu participar de uma licitação porque um balanço patrimonial dele foi emitido fora das normas contábeis. Isso é um absurdo, mas acontece corriqueiramente. Então, esse cliente ele vai poder exigir judicialmente uma reparação por esses danos que ele sofreu. E aí você coloca na ponta do lápis, né? Quando uma licitação dessa custa milhões, como que vai ser essa indenização para essa empresa? Pode pedir lucros cessantes, claro, né? Tem um monte de coisa, gente, que você, profissional, pode ser prejudicado. Tem várias particularidades. Por isso que essas regras do jogo, Carla, tem que ser muito bem definidas. O contrato de prestação de serviço tem que ser muito bem feito, bem alinhado, para que, muitas das vezes, o contador ele também tenha dificuldade de fechar as obrigações acessórias por culpa do próprio cliente, né? Então, quando isso acontecer, também tem que estar convencionado em contrato. Também, ele tem ferramentas para isso, né? Sim, então se eu não recebi aqueles documentos e não consigo, eu sou obrigado a apresentar obrigações acessórias para não pagar multa, que seja apresentado faltando as informações. Informe ao cliente que está faltando informação proveniente. Exatamente, até porque a própria resolução 1590 de 2020, que fala do contratos, já fala sobre a carta de responsabilização, né? O empresário que não assumir a função dele de empresário efetivamente, não entregar a documentação, aquele contador ele vai estar resguardado por uma declaração informando de que toda a documentação foi entregue, devidamente entregue nos prazos, e o contador ele fica tranquilo de apresentar as informações que, porventura, né, foram deixadas de serem entregues. Agora, eu até lembrei de um fato que está lá no artigo 4º lá dessa resolução, porque quando o empresário ele não quer entregar a carta de administração, que é um direito, né, do empresário, fala, peraí, eu vou falar para o meu contador que está tudo 100%, eu não vou entregar essa carta.
isso gera até uma dúvida perante aquele profissional, diante do seu cliente, e o contador ele tem que começar a avaliar se vale a pena dar continuidade na prestação daquele serviço, porque a gente sabe que tem diversas situações que o contador ele acaba ficando vinculado em responsabilidades civis, penais, criminais, societárias, quando da falta de entrega dessas informações, né? Então, se o contador, se o contador responder civilmente ou criminalmente por culpa exclusiva do empresário, isso tem que estar muito bem alinhado, porque muitas das vezes uma informação equivocada, informação falsa, pode fazer com que o patrimônio daquele contador fique à mercê, né, por culpa exclusiva do empresário. Então, se resguarde. E a forma para se resguardar é o contrato de prestação de serviços. E só, gente, lembrando, a gente está chegando aqui no finalmente, infelizmente, nosso Pode Contar, né? Já que a gente pode contar tudo, né? E aqui é do CRC, o podcast, vocês sabiam que o maior índice de notificação e fiscalização é por falta de contabilidade. Então, olha que vergonha pra gente, né? A gente ter esse número. Podia ser falta de contrato, ser decore, mas é falta de escrituração contábil. Então, a gente ainda está nesse momento, isso é público, né? São os índices divulgados aí nos relatos integrados, mas é complicado. Leno, queria que você falasse aqui, como diz o Bruno, eu estou tudo aqui olhando, a gente falasse aqui para essa câmera, né? A dica que você pode, sim, para finalizar para os profissionais de contabilidade referente aos contratos. Ok. Bem, a minha dica, ela vai partir da premissa de que não deixe de fazer o contrato de prestação de serviço, mesmo que o Conselho Federal possa vir a revogar essa normatização. Porque, como eu falei, as regras do jogo vão estar definidas naquele documento. Não deixe de fazer. Segundo, procure um profissional para te auxiliar a fazer esse contrato. Geralmente, né, um advogado ele está mais preparado para conhecer todas essas normatizações legislativas. Ele consegue destacar pontos muito importantes, porque agora os novos contratos eles têm que abordar assuntos que antigamente não se discutiam. Por exemplo, LGPD, por exemplo, as responsabilidades, né, dessa documentação na modalidade virtual, ou seja, tem tantas novidades que o contrato ele tem que ser sempre renovado. Eu sempre falo que não tem contrato imutável, padrão, né? Ele Cuidado precisa... também com isso. Ele precisa pegar contratinho padrão em sites. Sim, né? Pegar na internet você consegue um monte de coisa aí, mas é importante você estar sempre atualizado, sabe? Você revisando. Eu reviso semanalmente o meu contrato. Sempre que eu vou passando por situações, eu falo, puxa vida, eu tenho que me resguardar por esse ponto e vou revisando, vou melhorando, porque isso tem que ser sempre atualizado de forma muito constante, para que a gente minimize todos os problemas que possam ser desencadeados nessa prestação de serviço. Obrigada, Lena. Então, a gente está aqui com o nosso Pode Contar, nosso podcast do CRC Espírito Santo. Diga-se de passagem, eu gostaria de dizer a todos os demais CRCs, meus amigos, que ainda não divulgaram de vocês, o nosso é o primeiro. Um beijinho novo para vocês, tá? Então, a gente volta com mais podcast na próxima semana e gostaria de pedir novamente que vocês curtam nossas redes sociais, nosso site, nosso Instagram, Facebook, nosso YouTube, tá? Para que vocês sempre estejam lá antenados com as nossas notícias. Leno, obrigada e espero te ver de novo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos vocês.